E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e finalmente acabou a série da She-Hulk. Consegui aguentar bravamente até o último episódio, trazendo análises semanais para manter vocês atualizados, para falar quais foram as grandes lacradas de cada um desses episódios. E olha, agora que acabou, a gente pode bater o martelo, pode falar sem medo de errar. She-Hulk é a série mais lacradora já produzida. Pelo menos se a gente for considerar as grandes produções do mainstream. Porque, ok, eu reconheço que existe aí a possibilidade de ter uma série meio underground ou uma série realmente totalmente focada em um público mais progressista e identitário que seja até mais lacradora do que essa, só que eu simplesmente não conheço. Mas é difícil pensar, porque assim, Mulher Hulk é uma série de 9 episódios de 30 minutos, 35 minutos de duração cada um deles. E em cada um desses 9 episódios, boa parte desses 30 minutos foram utilizados para vender algum tipo de discurso feminista. Alguma crítica ao comportamento masculino foi jogada lá no meio de alguma forma. Então, eu acho que se alguém fosse parar para cronometrar, a gente realmente constataria que She-Hulk, no mínimo, é a obra com o maior número de lacradas por minuto, que foi demais mesmo, assim, ó. Passaram em muito da conta. Não dá nem pra dizer que erraram a mão, porque claramente todo o contexto de super-heróis, todo o universo cinematográfico da Marvel foi simplesmente uma grande desculpa para produzir uma série Radfem, uma série ultra feminista. Ao contrário de outras grandes produções do universo geek, do universo nerd, nessa não fizeram questão de serem sutis. Não, foi tudo absolutamente escrachado, de modo que nem os defensores da série conseguem se fazer de louco, né? E meter aquela de que não é lacração não, que é só uma representação do mundo real, não. Acho que todo mundo, no fim das contas, reconhece que é uma série feminista acima de qualquer outra coisa. Inclusive, eu lembro de ter visto um comentário bem interessante em uma das análises do Peter, né, do Ei Nerd, porque assim, essa série, como eu tô dizendo aqui, ela é tão absurdamente lacradora e feminista que mesmo o Peter, que geralmente faz as análises tentando se esquivar dessas premissas identitárias, lacradoras e políticas, né? Ele tenta focar mais no conteúdo nerd, afinal de contas, o canal dele é sobre isso, né? Ei Nerd. Mas até pra ele acabou sendo impossível ignorar a narrativa feminista porque a série é sobre isso. E aí eu vi em uma das análises que ele acabou criticando mais as abordagens que a série dá a esses temas, uma pessoa falando, sim, ela é uma série feminista, mas e daí? Só por causa disso você precisa focar a sua crítica nesse aspecto da série, ao invés de falar sobre as outras questões. Enfim, tava tentando relativizar, passar um pano, mas o interessante foi um comentário que respondeu a esse, porque ele falou uma coisa bem interessante, né? O comentário anterior, em determinado momento, ele falou, se você não gosta é só não assistir, né? Aquele clássico que o próprio Peter mesmo já fala como é absurdo no vídeo dele, afinal de contas, é uma série que está dentro de um universo cinematográfico compartilhado. Então ela está dentro do universo da Marvel. Não dá para você simplesmente ignorar. Quer dizer, até dá, mas especialmente para um cara que trabalha analisando esse tipo de conteúdo, ele trabalha analisando tudo que a Marvel e que a DC lançam. Como assim? Ah, você não gosta só não assistir? Não, tá lá naquele universo e sim, ele precisa analisar. E a parada interessante disso é justamente você perceber quão baixo, né, quão podre é a estratégia de pegar um produto estabelecido e direcionado para um certo público e simplesmente subverter completamente aquele produto para vender uma propaganda política. E aí o cara falou, seria mais ou menos como se na produção de um documentário sobre feminismo do nada colocassem lá o Hulk e o Thor pra sair na porrada. As feministas iam gostar? Pô, mas é um documentário sobre feminismo, é uma série sobre feminismo. Aqui é um programa que tem como objetivo, sei lá, contar uma história ou levar informações feministas pro público feminista. E aí, do nada, no meio dessa série, no meio desse documentário, começa a ter super-heróis saindo na mão. Não seria bacana, não seria legal, não iria funcionar. Porque quem tá consumindo o documentário sobre a Simone de Beauvoir quer saber sobre a Simone de Beauvoir, não quer ver o Thor e o Hulk caindo na porrada. Então, o que a Marvel fez aqui foi basicamente isso, só que ao contrário. É uma série sobre super-heróis, é lógico que às vezes super-heróis levam para suas histórias temas baseados em eventos que de fato acontecem na vida real, discussões políticas até, guerra civil
É uma história de super-heróis que tem ali uma discussão entre segurança e liberdade. Só que em She-Hulk não é assim que funciona. Porque, como eu venho dizendo repetidamente, não é uma série de super-heróis que por um acaso tem um pouco de ideologia feminista ali no meio. Se fosse bem feita, teria também algum contraponto, como é o caso de Guerra Civil, né, que pelo menos tenta oferecer as duas perspectivas. Mas não, simplesmente não é uma série de super-herói. Não é. E esse último episódio, ele realmente serviu como o último prego no caixão para que você bata o martelo e fale: definitivamente essa é uma série perdida no MCU, porque é uma série sobre feminismo, única e exclusivamente, e por um acaso existem personagens com poderes, personagens que se transformam ali no meio, porque definitivamente isso não é segundo, terceiro plano, isso é, sei lá, milésimo plano pra série. Se a Marvel realmente estivesse interessada no entretenimento, em produzir conteúdo de qualidade pro seu público, pro seu fã, pro público que fez com que o MCU chegasse até onde chegou, Mulher Hulk não teria a menor razão pra existir. Não faz sentido essa série estar no meio do universo compartilhado de filmes e séries da Marvel. Essa é a maior prova, a mais escrachada, a mais escancarada de que hoje, já há algum tempo, mas assim, hoje já nem disfarça mais, né? A Disney virou uma empresa de militância. É primeiro uma empresa de militância, depois uma empresa de entretenimento. De modo que hoje ela é uma empresa que usa o entretenimento para vender militância. E por que eu digo que esse último episódio foi o último prego no caixão? Por vários motivos. O primeiro, o grande vilão da temporada, no fim das contas, é o nerdola, é o fã de quadrinhos chato, aquele fã chato que foi basicamente quem fez com que os super-heróis tivessem todo o clamor popular que eles têm até hoje. Essa é a grande figura, é o grande alvo da crítica do último episódio, da conclusão da série. O grupo Inteligência, que nos quadrinhos é um grupo de super-vilões geniais, na série virou um grupo de incels, nerdolas do Reddit, do 4chan, que se reúnem para ficar falando mal de mulheres, falar sobre como elas não merecem todo o destaque que elas estão ganhando, como simplesmente estão entregando, não existe meritocracia, não existe justiça nisso, elas não deveriam ter todo esse destaque. Então, basicamente, mulheres estão se apropriando de todo o legado, de toda a história, de toda a base de fãs construídas por personagens masculinos e recebendo tudo isso sem precisar fazer nenhum esforço. Então perceba que existem algumas críticas bem embasadas, especialmente se a gente pegar a nossa realidade. No universo cinematográfico da Marvel não fazem sentido essas críticas realmente, porque lá os super-heróis eles existem, né? Não é como, eu já falei isso em uma outra crítica, mas novamente nesse último episódio, é preciso mais uma vez pontuar isso. No mundo real, no mundo onde essas críticas dos nerdolas são feitas, quem decide que todo personagem vai ter uma versão feminina ou uma versão identitária é um roteirista, é um produtor, é um empresário, um engravatado, muitas vezes um homem branco, macho, bilionário e opressor. É um George Soros da vida que tá lá assinando seu cheque para financiar ONGs, para financiar ativismo que acaba se infiltrando em grandes empresas. Então, no mundo real, essa é uma crítica que faz todo sentido, porque é lógico que existe uma razão política e ideológica por trás dessas mudanças, especialmente essas mudanças atuais. Assim, criar versões alternativas de personagens para tentar abraçar novos públicos não é exatamente uma novidade no mundo dos quadrinhos. Isso já acontece há muito tempo e lá atrás, sem a menor dúvida, isso não era tão criticado quanto é agora. E existe uma boa razão para isso. É porque no passado era um ou outro personagem com um longo espaçamento entre o lançamento de uma versão feminina ou de uma versão identitária de um personagem principal e outro, enquanto de 2015 para cá isso começou a ser produzido no atacado, seguindo a linha de uma agenda política e ideológica. Então hoje não tem mais como separar as coisas. Simplesmente não dá mais para separar o identitarismo da política, porque é um movimento político do Partido Democrata americano. E existe a oposição dos republicanos em cima dessa estratégia democrata. Então essas mudanças elas não são mais feitas para tentar realmente captar um público novo, pegar um público maior, conversar com um público que não é historicamente o maior consumidor de quadrinhos, como era feito no passado. Ou seja, não são mudanças pensando no mercado, não. São mudanças planejadas estrategicamente para fazer política. Então, hoje, quando eles fazem essas mudanças, quando eles criam e produzem uma série como a da She-Hulk, eles já sabem que isso não vai dar dinheiro.
Isso não vai dar lucro. Isso não vai trazer um novo público consumidor. Não. Na verdade, o histórico demonstra que é exatamente o contrário. Essas produções costumam dar prejuízo, costumam fomentar muito mais briga, muito mais divisão, costumam afastar o público original dessas produções. Ou seja, de positivo, não tem quase nada para a empresa, assim, ela não ganha praticamente nada com essas mudanças. Ou alguém ainda acha que é uma grande estratégia comprar briga com no mínimo metade da população do país sede dessas empresas. Alguém ainda acha que é uma grande estratégia insultar o principal público consumidor dessas histórias? Apontar o dedo pro nerdola, porque nerd virou cool, então eles têm que criar uma nova ofensa pros nerds, né? No passado o nerd era visto de forma pejorativa, ele era zombado, ele era atacado, humilhado, excluído, falavam sobre como eles eram inaptos com as mulheres, como eles eram virgões, né? Só que aí o nerd foi ficando cool, ou pelo menos o conteúdo que o nerd consome foi ficando mainstream, foi ficando legal, todo mundo foi querendo se dizer nerd, porque agora eu gosto dos filmes da Marvel, eu gosto dos filmes da DC, então sou nerd também. Então, nerd é legal. Só que tem aquela galera que realmente gosta de todo esse tipo de conteúdo e consome não só os filmes, mas também consome os quadrinhos, enfim, conversa sobre essas coisas, faz teorias, e em geral é justamente esse o público que mais movimenta esse mercado e também o que mais reclama, porque é algo importante para eles. E aí, o que a Lacrolândia fez? Tratou de novamente estigmatizar esse grupo, né? Então agora eles não são só nerds, porque nerd todo mundo é hoje em dia. Então eles são os nerdolas. E fazem a mesma coisa que faziam no passado com os nerds, né? É o nerdola incel, que é o nerd virgão. É o chato que fica de mimimi, reclamando porque mudou o personagemzinho que ele gosta de ler. Você não gostava também desses personagens? Mas eu não me importo que mude tudo. Claro, você não é fã de verdade. Ou no mínimo, você não é mesmo tão fã quanto essa galera que você tá atacando, que você tá tentando diminuir e menosprezar. E é sempre bom enfatizar, né? Essa galera que fez com que os super-heróis existissem até hoje, superassem as principais crises do mercado e virassem essa máquina de dinheiro, essa máquina super influente que é hoje. Só que aí agora está sendo utilizada para influenciar politicamente para o outro lado, enquanto ataca justamente esse grupo. São as grandes empresas, os grandes estúdios, literalmente cuspindo no prato que comeram. Sem dúvida, o Walt Disney se revira no túmulo numa hora dessas. Mulher Hulk é um grande desrespeito ao universo da Marvel, às memórias, ao legado da Marvel, às memórias ao legado de Walt Disney. É um desrespeito aos fãs raiz, aos fãs de verdade, aos fãs que fizeram inclusive que Mulher Hulk não fosse cancelada na primeira edição lá atrás, quando ela foi criada. E essa grande season finale realmente faz de tudo pra cuspir na cara dessas pessoas. Porque ela não só critica o nerdola incel, fazendo com que ele seja o grande vilão da temporada da Mulher Hulk, como ela também critica a própria jornada do herói, como ela critica um modelo de construção de histórias de super-heróis. Precisa ter uma luta final, precisa ter um grande evento, precisa ter ação, precisa ter personagens fortes saindo na porrada. Que ultrapassado, que patético. Precisa ter drama familiar, ter drama com o pai. A série vai criticando cada um desses elementos. E tem uma parada que, sei lá, me parece que foi a intenção desse último episódio, que foi fazer com que a Mulher Hulk resolva o problema com o único poder que seria exclusivo dela, sabe? Não é o poder dela enquanto Hulk. Então ela não resolve a parada como um Hulk resolveria. Não, ela resolve com o poder que ela tem, mas o Hulk não, né? O Bruce Banner não. Que é o poder de quebrar a quarta parede. Tenta fazer um negócio super genial. Uou, vamos quebrar tabus. Totalmente fora da caixinha, vamos criticar o modelo que a própria Marvel utiliza para contar suas histórias e fica uma grande porcaria. A Mulher Hulk, a personagem da série, é a maior responsável pela série ser uma bosta. Ela literalmente estraga os episódios e, novamente, no final, ela estraga tudo, ela estraga o final. Que assim, provavelmente seria uma porcaria de qualquer jeito, mas pelo menos ia ser uma porcaria com um pingo de ação, com algum desenrolar, sabe? Com algumas as tramas se resolvendo de alguma forma, mas não. A protagonista, ela decide tirar tudo isso para simplesmente lacrar e quebrar tabus, entregando no lugar dessa fórmula pronta e clichê o pior season finale, o pior encerramento de série, de temporada, de filme, o pior encerramento de uma obra que eu já vi na vida. Eu não sei se algum final vai conseguir superar o quão lixo foi esse último episódio dessa temporada de She-Hulk. Mas assim, eu já tava esperando por uma coisa ruim.
A série já tava toda uma porcaria. Já é um negócio que você tem que se esforçar, em geral, pra conseguir assistir e chegar até o final. E mesmo assim, o final consegue ser pior do que a pessoa mais pessimista conseguiria imaginar, eu imagino. Acho que esse final só vai agradar, entre muitas aspas, porque assim, a pessoa vai ter que fingir que gostou desse final. Só o mais lacrador de todos que vai falar, nossa, como foi o final ousado. Aquele que quer pagar de inteligentinho, que final ousado, criticando a própria fórmula da Marvel, que negócio inteligente, que quebra padrões e clichês, realmente pra tentar fingir que, nossa, foi um negócio tão esperto, tão inteligente. Só que é mal feito, além de tudo. É mal feito, é mal escrito, é ruim, tudo é mal executado. E mais uma vez a série faz piadas com ela própria pra justificar o roteiro ruim, pra justificar os efeitos especiais ruins, o baixo orçamento, enfim, o jeito que a série encontra de te entregar um conteúdo completamente terrível, mal feito, e ainda assim parecer que a gente não se importa com as críticas, como já aconteceu em outros episódios, zoar da falta de qualidade da produção. Só que no fim é basicamente a própria série admitindo, é ruim e nós sabemos que é ruim, tanto é que a gente chega a fazer piada com o fato de que essa série é um lixo. E me desculpa, mas se nem a própria série consegue gostar dela própria, se nem a She-Hulk gosta da série dela, como é que eu vou gostar? Por que eu deveria gostar? Olha, realmente você tem que ser um lacrador muito cego pra ver a própria série te falando assim, é uma porcaria, né? Olha o que a gente tá fazendo aqui, é ruim, é realmente muito ruim. Você olhar e pensar, nossa, a série tá zoando com ela mesma, cara, que série boa, nossa, muito bem feita, que série legal essa. Mano, você realmente faz questão de ser trouxa, né? Deram um jeito muito bobo de colocar o Demolidor nesse último episódio também, mas dessa vez ele absolutamente não é suficiente pra salvar a porcaria monumental que foi o episódio final. Na verdade, nesse episódio, deu pena de ver o Matt ali no meio. Deu pena de ver o Demolidor jogado no meio dessa porcaria que a Marvel fez, porque é basicamente só mais um personagem sendo desrespeitado ali no meio. Eu tinha dito que o penúltimo episódio, que aparece o Demolidor, tinha conseguido entregar coisas boas, tinha sido acima da expectativa, mas esse último definitivamente não. Não é que as participações do Demolidor tenham estragado ele, só que ele participa muito pouco pra fazer uma outra brincadeirinha. E todo o contexto do episódio é tão ruim que eu simplesmente preferia que ele não tivesse lá pra não se manchar, tá ligado? Bom, o que mais que esse último episódio faz? Ele consolida mais ainda aquele colega da Jen, que trabalha no escritório dela, como um feminista convicto, o cara desconstruído, porque ele vai se infiltrar na reunião do grupo Inteligência, e aí ele precisa passar por macho escroto, e ele fica tipo todo... eu vou ter que chamar a mulher de fêmea. Nossa, que horror. Eu não consigo conversar com esses caras, eu não consigo nem fingir que eu não gosto de mulheres e que eu menosprezo elas, eu não consigo... Não dá nem pra atuar como se eu fosse esse cara, não, eu sou muito desconstruído, sabe? Eu não sou esse cara babaca. Então, tipo, é o único cara que não é um arrombado ao longo de toda a série, tirando, sei lá, o Demolidor também. Só que aí ele é o desconstruído máximo, né? É basicamente a série te mostrando como um homem deve ser pra ser legal, pra ser positivo. É basicamente só aquilo. Todos os outros perfis de comportamento masculino foram estereotipados, foram transformados em caricaturas ridículas pra simplesmente atacar e bater o tempo inteiro. As resoluções de roteiro desse episódio, assim... Olha, a série toda é extremamente sem sentido nenhum, né? As coisas não se conectam, então o final ficou completamente rushado, quis subverter a lógica. Acho que por isso eles não se preocuparam minimamente em escrever um roteiro, assim, que pelo menos fosse quase decente e aceitável, porque todas as resoluções são idiotas num nível que assim, sei lá, mano, acho que você pegar um aluno do fundamental pra escrever uma fanfic e transformar em série, ele vai fazer uma coisa melhor do que o roteiro de She-Hulk fez. A amiga da Jen simplesmente pega um vídeo dela dançando, joga lá no Reddit, falando, olha só o que eu encontrei da She-Hulk se comportando como uma idiota. E aí, instantaneamente, recebe uma mensagem falando, nossa, que achado, você tá convidado pra nossa reunião secreta, você já é um dos nossos. E pronto, assim eles conseguem descobrir aonde que vai ter um encontro com todas essas pessoas, vão lá, se infiltram. Por uma grande coincidência, esse evento acontece no retiro do Emil Blonsky, lá, o Abominável, e por mais uma grande coincidência, exatamente nessa hora, a Jen decide ir para esse retiro, porque ela tá precisando de paz interior, decide ir para lá para conversar com o Abominável, e aí acaba descobrindo de um jeito também muito tosco que ele estaria naquele ambiente onde está acontecendo todo esse encontro,
que, sabe, não tem segurança nenhuma. O cara que fala pra ela que é mais um desses caras desconstruídos, é um vilão que se arrependeu em um dos episódios aí ao longo da série. Ele simplesmente fala, ele vai estar lá junto com algumas pessoas num evento. Aparentemente ele não sabia qual era o evento, não sabia de nada exatamente o que estava rolando, simplesmente manda a Jen pra lá, todo mundo se encontra, uma bagunça do caramba. Nessa hora nada faz sentido e eu entendi que essa era a intenção justamente pra She-Hulk quebrar a quarta parede, invadir o sistema do Disney Plus pra conversar com os roteiristas da série dela, pra gerar uma piadinha ali, mas até esse momento acontecer, tudo era, assim, simplesmente imbecil. Não funciona como comédia, não funciona como nada. A única coisa que a história faz é insultar a sua inteligência. É impossível assistir esse episódio sem se desconectar em vários momentos e pensar: é sério? É isso que eu tô assistindo? Quem escreveu um negócio desses? E aí quando a Jen invade a sala dos roteiristas, a série faz questão de mostrar como a equipe que trabalha nessa série é super diversificada. Essa é uma daquelas lacradas mais sutis. Eu não sei se aquela realmente é a equipe de roteiristas, mas assim, você facilmente percebe que quase só tem mulheres trabalhando na série, mas é super diverso. Tem 2 mulheres negras, tem 2 mulheres asiáticas, aí tem mais uma ou 2... brancas. Tem um cara que tá lá falando, aí tem um cara negro que aparece meio de lado sem participar muito, e um outro parado lá no fundo que nem sabe se ele tá participando ou não do negócio. Mas obviamente essa é uma série feminista feita por mulheres super diversas. Tem um ou outro cara ali, mas a maior parte do grupo é feminino. E na verdade, assim, se aquela é a equipe que trabalha no roteiro e no desenvolvimento dessa série, que é um lixo completo, isso não chega a ser uma coisa muito positiva para as mulheres, não. O negócio é tão tosco, tão ruim, tão caricato, tão besta, tão mal feito, que se eu não soubesse que a Disney virou essa empresa que vende a ideologia lacradora nos seus produtos, eu quase suspeitaria que, na real, o objetivo de She-Hulk é criticar o feminismo e fazer o público odiar a Jennifer Walters. Porque não é possível que eles fizeram uma personagem tão antipática durante todos esses episódios e fizeram ela atrapalhar a própria série e ferrar de vez com o final da temporada, acabando com a única coisa minimamente positiva que alguém que tá assistindo uma série do MCU pra ver uma história de super-heróis queria ver, né? O único momento, o grande encerramento da temporada, quando, bom, sei lá, agora a gente vai ver pelo menos, sei lá, uma briga de super seres aí caindo na mão. Não! Nem isso a série te entrega, sabe? Tipo, que jeito absolutamente horrível de terminar. Aqui eu já vou me repetir, porque eu meio que já falei sobre isso antes. Mas enfim, ainda nessa cena do escritório, eles fazem uma brincadeirinha, porque eles falam que quem manda em tudo lá é o Kevin. É o Kevin que decidiu que o final deveria ser daquela forma. É o Kevin que quer a mesma fórmula de sempre sendo replicada, porque é a fórmula que mais vai fazer sucesso. E aí, né, obviamente... é pra fazer um paralelo com Kevin Feige, que é o grande chefão da Marvel, que é o cara realmente por trás da construção do MCU, só que a She-Hulk vai atrás desse Kevin e, na verdade, ele é só uma máquina, como se fosse um algoritmo que calcula pra entregar ali a melhor experiência, pra fazer, né, o que os fãs querem ver. E é nessa hora que a Jennifer começa a xingar a jornada do herói, começa a falar sobre como toda a construção desse arco super-heróico é mal feita e, enfim, machista em alguns pontos também, né? Então quer dizer que o Hulk vai vir do nada pra me salvar aqui? Quer dizer que a gente precisa colocar superpoderes pra criar um super vilão? Não, ele já é o vilão, ele não precisa virar um monstro pra ser o vilão, ele é o vilão, ele é o Nerdola é o vilão. Tem que deixar bem claro, tá? Ele é o vilão porque ele é um Nerdola incel. Isso já faz dele um vilão na realidade. Você não precisa de mais nada. Esse cara já é escroto por si só. Que inclusive também não foi uma surpresa pra ninguém, eu acho, nessa altura, ver que ele era o tal do Rei Hulk. O cara que lá atrás já tinha sido criticado algumas vezes, né? Saindo nesse encontro com a Jennifer pelo Tinder. Ah, e vale dizer, eu vi umas pessoas esperançosas falando que teria uma certa jornada, né, de aprendizado pra Jennifer. Porque lá no primeiro episódio, ela basicamente passa por cima dos sentimentos do Bruce, fala que ela é a fodona, que ela já domina tudo, que ela não precisa aprender nada com ele, que ela já controla a raiva, blá 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 blá, enfim, vocês já sabem bastante disso, porque já foi dito em várias análises. Mas tinha algumas pessoas que pensavam, bom, ela vai ficar humilde no fim das contas e perceber que não, que o Bruce tinha razão em alguns pontos. Droga nenhuma, claro que isso não aconteceu. O Hulk até aparece nesse episódio final, mas não tem nada a ver com isso. É mais ou menos um gancho que não deu nem pra entender, um gancho de Planeta Hulk, ele já volta com o filho dele lá de Sakaar, então
O que aconteceu? A gente pulou novamente o Planeta Hulk ou a gente vai ver o Planeta Hulk como um flashback? Enfim, eu não vou nem ficar especulando. Esse trabalho aí fica pro Peter do Nerd mesmo. Colocaram ali umas ceninhas pro povo falar um pouco dessa série, né? E fazer as suas teorias. Claramente tem algumas coisas que ficaram ali. Ela perguntou sobre os X-Men, por exemplo, né? Então colocaram alguns elementos pra gerar um burburinho, mas a série em si, a história da série, uma grande porcaria. Ela não aprendeu absolutamente nada. Muito pelo contrário. No fim das contas, ela se provou mais certa ainda no encerramento da série. Porque ela tinha dito naquele primeiro episódio que se ela perdesse a raiva, as pessoas já iam falar, nossa, ela está descontrolada, meu Deus, iam julgar ela, iam achar aquilo um completo absurdo. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque ela perdeu levemente o controle. Ela simplesmente destruiu um telão porque estavam expondo um sextape dela. E nossa, isso já foi suficiente pra considerar que ela é uma ameaça, pra prender ela, ou seja, ela tava certa. Essa foi a grande mensagem ali no final. Pô, ela tava certa. Se ela se descontrolar um pouco, ela já vai ser tratada como essa ameaça insana, que o Hulk até foi tratado lá no começo, mas depois ele não passou por isso. Então, assim, a ameaça em torno dela é muito maior, porque ela é mulher, ela não pode se descontrolar, ela tem que estar sempre perfeita. Pobrezinha, foi injustiçada aí nesse final. Cara, nada, absolutamente nada te toca no drama da Jen, na jornada dela. Ela não tem evolução, ela não precisa evoluir, porque ela já é perfeita. Ela não tem carisma, ela não ajuda a própria série a ser minimamente agradável, ela atrapalha o desenvolvimento da série. Eu tô me repetindo, mas é porque, cara, sério, nada disso faz sentido. A cada episódio que passa, você gosta menos da protagonista. Ficaram falando de segunda temporada e eu não consigo acreditar que alguém ouviu aquilo pensando, legal, vai ter uma segunda temporada. Acho que a maior parte das pessoas pensaram, não é possível como fazer mais disso. Fazem uma brincadeirinha também sobre ela aparecer no cinema e, novamente, só dava pra pensar, não, por favor, não, deixa ela aí, esquece que essa personagem existe. E tem uma crítica a isso também, né, em algum momento lá da conversa dos nerdolas, porque eles estão lá falando, tipo, essas personagens são forçadas, porque elas não têm mérito em conquistar, né, os seus poderes, elas são mal trabalhadas. E eu não tô falando isso só porque é uma fêmea. Eu faria exatamente a mesma crítica se fosse um personagem masculino. Coloca isso na boca de um cara sendo escroto pra falar, olha, quem usa esse tipo de argumento é esse tipo de gente aqui. É um incel que participa de um grupo de ódio na internet. Enfim, é realmente a melhor coisa que a série pode tentar fazer pra se blindar um pouco das críticas, né? Vilanizar ao máximo quem critica a falta de qualidade dessa produção e quem expõe, com argumentos sólidos sim, todos os problemas que vêm junto com essa tomada do identitarismo no meio nerd, no meio geek. Em geral, as personagens femininas têm sido mal feitas, têm sido mal trabalhadas, justamente porque elas acabam se tornando intocáveis, incriticáveis, elas não podem ter falhas, então elas já estão lá perfeitas, elas já têm uma personalidade que, em geral, não é uma personalidade carismática, porque ela tem que sempre se colocar como a fodona, como a superior, como a melhor, só que não convence, porque você realmente não tem a jornada do herói mesmo pra se apegar à personagem. Ela já chega pronta e soberba, você não tem nada pra se conectar ali. E é por essas e outras que She-Hulk é um desastre completo. Essa série é inexplicável. Eu não posso não acreditar que é um grande tiro que sai pela culatra. Porque um produto destinado pra Radfem quase só conversa com Radfem, que já vai aceitar qualquer porcaria feminista que empurrarem goela abaixo. E olhe lá, ainda vão criticar as paradas como, mas por que quando ela se transforma e fica mais gostosona, o cabelo dela fica mais liso? Agora, pro público normal, não precisa nem ser o nerd ou o nerdola, não. Pro um público normal, tudo aquilo soa muito forçado, soa ruim, soa, sabe, desagradável. Ou seja, não passa uma imagem positiva do feminismo, nem da personagem, de forma alguma. Eu acho bem provável que She-Hulk fez muito mais pessoas odiarem o feminismo do que passarem a seguir a cartilha, ou, enfim, se identificarem mais com a narrativa das feministas, de como as mulheres são as grandes oprimidas do mundo e como todos os homens são grandes babacas escrotos. She-Hulk acabou sendo um presente para canais como o meu, para canais como Linhagem Geek, canais como Heróis e Mais, enfim, esses canais que criticam a lacração no entretenimento, justamente porque deixou óbvio, escrachado. Várias vezes a gente vai fazer uma crítica a uma obra que tem discurso lacrador identitário, só que o negócio é muito sutil, ou a obra até que é bem feita, e aí a pessoa que tá lá assistindo fala, mas acho que não tem nada a ver, não, tá exagerando, vocês são mais mimizentos que os lacradores, ficam falando essa parada, nada a ver isso aí, qualquer coisinha agora vira lacração. Bom, She-Hulk, assim, não deixa margem pra dúvida de que realmente esse é o objetivo. Você sabe, você tem certeza que você não vai ver uma produção da Marvel carregando uma ideologia política nessa proporção pro outro lado. Uma série
ultraconservadora de direita, que todo episódio é pra passar uma lição de conservadorismo pro espectador. Você não vai ver isso. Porque, obviamente, hoje a Disney tem um lado político. É o lado democrata. E eu vou além. Eu gostaria de fazer um desafio pra essa galera que adora dizer que a gente vivia em uma sociedade ultra machista. Vive ainda, né? Mas no passado, nossa, éramos super machistas. Ultra machistas. Então, no máximo, agora essas séries feministas lacradoras estão cobrando a dívida histórica, né, das mulheres, a participação das mulheres empoderadas nas séries. Então, eu queria saber, um filme ou uma série do passado, dos anos 90, dos anos 80, 60 até, uma história que tenha um número significativo de personagens femininas, tipo, a pelo menos mais de 3, em que absolutamente todas as mulheres da obra são retratadas como babacas, escrotas, canalhas, ordinárias, cretinas, interesseiras, invejosas, golpistas. Enfim, são representações de características negativas para claramente pintar a mulher enquanto grupo como algo ruim, como um vilão, como algo que a sociedade deveria observar com nojo e desprezo. Ao mesmo tempo em que essa mesma obra, né, esse mesmo filme ou essa mesma série fica batendo na tecla de que homens são melhores que mulheres, fica fazendo questão de demonstrar como os personagens masculinos são melhores. Vai lá uma mulher, tenta fazer uma coisa, não consegue, vai um homem e mostra: isso aqui eu faço de olhos fechados. Eu tenho certeza que eu nunca assisti uma história como essa. Uma história que tem como objetivo diminuir as mulheres, rebaixar as mulheres para colocar os homens acima. Uma história que quer mostrar a mulher como um ser terrível, como um ser abjeto. E todas as personagens femininas são representações dessas características negativas associadas ao comportamento feminino. Enquanto os homens são sempre legais, são sempre caras virtuosos, até quando eles estão fazendo uma coisa aparentemente errada, é por uma razão nobre. Porque obras feministas que fazem exatamente o oposto, a gente tem cada vez mais aí em Hollywood. Tem Mulher Hulk, tem o filme da Arlequina, tem aquele reboot das Caça-Fantasmas. Ou seja, claramente vivemos em tempos culturalmente muito mais sexistas, misândricos, muito mais feministas do que os tempos ultramachistas, misóginos e conservadores do passado, especialmente aqui no Ocidente, né? Talvez pegando coisas lá da cultura islâmica você encontra, mas olha só que coisa, a gente vai comparar então a produção feminista que a gente tem atualmente com a produção islâmica, tipo, os homens viraram as mulheres do Islã no Ocidente. Que bela conquista, né? Enfim, esse foi o meu desabafo geral sobre essa série horrível da Mulher Hulk, que conseguiu incrivelmente ir piorando a cada episódio, lacrou sempre que pôde. Na verdade, é aquele tipo de caso onde você pode falar: nossa, mas tem um pouco de série nessa sua lacração aí, né? E infelizmente, eu não tô exagerando. É ruim desse nível. Pra você que não assistiu, pode ter certeza, é ruim desse nível. Você vai ver, quem comentar aí e que assistiu essa série vai confirmar que é exatamente isso. E quando você vai em canais mais neutros, como o do Ei Nerd, e vê que as críticas à série também seguem por essa mesma linha, bom, aí você tem certeza que realmente não tem como fechar os olhos para toda essa lacração, para essa tentativa de empurrar uma ideologia goela abaixo do espectador. Bom, antes de ir embora, não esquece de passar o vídeo adiante, ajuda a gente a vencer esse Shadowban, confere se você está inscrito, se você assistiu os últimos vídeos do canal, entra no canal manualmente para verificar, porque o YouTube não está recomendando os nossos vídeos para todo mundo, e volta e meia o pessoal fala que do nada parece que se desinscreveu do canal sem ter se desinscrito de verdade. Então dá uma olhada se não é o seu caso, ajuda a gente aí a chegar logo nesse 1 milhão de inscritos. Eu tenho certeza que com o seu apoio a gente vence esse Shadowban do YouTube, beleza? No mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, até mais. Fui!